Fala galera, tudo bom? Dando mais uma continuidade aqui nos nossos episódios do Bicast Profissões. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Magalhães, diretor das unidades Tijuca e Recreio aqui do AZ. E esse é mais um episódio para te ajudar, né? Para que você consiga saber um pouquinho mais da profissão. No caso, hoje o episódio vai ser sobre Direito, uma das carreiras aí mais buscadas pelos alunos do AZ. Se a gente pegar os nossos últimos simulados, geralmente é a carreira que está ali em segundo lugar, na preferência, só atrás da medicina. Então, muita gente provavelmente tem dúvidas ali, tem algumas coisas a esclarecer quando a gente fala da carreira de Direito. E para falar um pouquinho mais sobre isso, para tentar tirar as dúvidas de vocês, eu estou aqui com a Bela, nossa ex-aluna. Se apresenta aí, Bela, por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, prefiro ser chamada de Bela. Eu cursei o ensino médio todo aqui no AZ, de 2016 e 2018. Fiz um ano de pré-vestibular em 2019 e passei para Direito FRJ, na chamada regular, no SISU, entrei em 2020. E hoje em dia eu estou indo para o 9º período, o último ano da faculdade, a previsão de formatura é em 2024, dezembro, 24.2. E nessa minha trajetória eu criei um Instagram para compartilhar a rotina não só de direito, de estudo, planejamento, disciplina. Bela, com 2 L's, .mvetteri, para quem quiser. E é isso. Vamos deixar, inclusive, depois a gente deixa na legenda aí para fazer a divulgação, porque eu sei que o Instagram é bem legal, eu sigo lá e aprendo bastante também. Bela, assim, nosso objetivo é tentar trazer um pouquinho mais de informação, né, sobre o direito. Eu sei que tem algumas dúvidas aí sobre o pessoal, mas vamos fazer um passado, presente e futuro. A gente está aqui gravando no final de 2023, então, como você falou, você está indo para o seu último ano. Isso. Você fez o ensino médio completo aqui no AZ, você, né, depois fez o pré-vestibular, mas eu sei que o direito nem sempre foi o que dominou. Eu sei porque eu fui professor da Bela e eu lembro da gente conversando que não era direito num primeiro momento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, de onde veio o direito, por que o direito, porque eu sei que antes tinha um negócio aí chamado medicina que estava no caminho. Sim. Como é que foi isso? Então, desde que eu entrei no AZ, eu já tinha o foco de medicina. Então, eu sempre pensei que eu quisesse medicina. Estudei o ensino médio inteiro focado nisso, 100%. E aí, no 3º ano, eu não passei para medicina. Eu tinha testado direito no SISU só ali para ver o que ia dar. Eu tinha passado, mas eu falei, não, vou tentar mais um ano, vamos ver se rola medicina. E aí, no meio do ano do extensivo, em 2019, eu já estava perdendo o brilho nos olhos pela medicina e vendo direito com os outros olhos, mas eu ainda estava, não, vou continuar estudando para medicina. Vai que eu entro. E aí, só que direito ficava martelando na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de argumentar, de discutir. Não a questão política em si, mas a questão que ronda o direito mesmo, as leis, entender o que acontece. E aí, chegou o Enem, eu fiz o Enem focado em medicina, eu continuei focada o estudo para medicina. Aí no SISU, quando abriu o primeiro dia, eu coloquei medicina e aí no dia seguinte eu falei, não, eu vou colocar direito. E aí coloquei direito. Isso em 19 ainda, você tinha feito o curso? Isso, eu tinha feito o curso. Eu resolvi arriscar. Não teve um motivo muito específico de, agora é direito por conta disso. Foi mais realmente uma questão de arriscar. Eu já não estava mais sentindo que eu queria medicina, eu não estava mais me vendo na profissão medicina. Eu acho que foi difícil, foi complicado fazer essa transição de realmente, não, vou tentar direito, porque além da pressão interna, tinha pressão externa também, né? Todo mundo sabia que eu queria medicina e aí eu ia falar, agora eu vou pro direito. Tinha pressão externa de, será que realmente eu tento direito? Será que as pessoas não vão pensar, nossa, do nada? Mas eu resolvi arriscar, porque isso eu acredito muito que a gente tem que fazer o que a gente sente que tem que fazer, não o que os outros vão pensar. Sim. Tanto que hoje em dia, depois desses anos todos de faculdade, eu sinto que eu fiz a escolha certa, eu sinto que eu me achei no direito dentro da faculdade mesmo. Acontece muito das pessoas não se acharem dentro da faculdade, mas eu sinto que eu me encontrei no direito e hoje em dia não me vejo fazendo medicina. Então, foi mais realmente uma questão de... Eu sempre quis medicina, mas dentro de mim tinha segundo plano direito. E aí, no SISU de 2019, quando eu fiz o Enem, eu coloquei medicina e no segundo dia do SISU eu resolvi tirar e coloquei direito, e aí passei na chamada regular da FRJ. E não teve nada específico, então, né? Não teve
uma situação que você viu uma palestra e falou, é isso. Não teve um ponto de virada. Não foi uma teve. coisa que foi sendo construída. Foi assim, começou a gritar mais alto na minha cabeça a partir do meio do ano do extensivo. Então foi mais ou menos em junho. Eu comecei a pensar em direito, fui amadurecendo a ideia. Fui pensando, realmente, talvez eu esteja insistindo na medicina mais por uma questão de pressão externa, de que agora eu falei para todo mundo que eu quero medicina, eu tenho que continuar. Mas ainda tinha o direito falando. E aí eu resolvi realmente seguir o que eu tava sentindo de, não tenta medicina, vai para direito, vai que você se identifica. E aí quando a gente pensa em Enem, no pré-vestibular, você... vou estudar como se fosse medicina, porque se eu passo em medicina, eu passo em qualquer coisa. Isso, né? isso foi excelente para mim, é uma dica, inclusive, que eu dou para os estudantes. O fato de eu ter achado que eu queria medicina foi excelente para minha disciplina, para o meu estudo. Eu me desenvolvi muito ao longo dos anos, o AZ ajudou muito, sem dúvidas. Eu construí uma disciplina e um planejamento que eu levo até hoje na faculdade, que eu, inclusive, acho essencial, até porque eu estou em universidade pública e a gente sabe que é um pouco diferente. Então, foi essencial eu ter pensado que eu queria medicina, porque eu passei com muita tranquilidade em direito. Eu passei em um dos primeiros lugares na chamada regular para direito. Então, ter pensado que eu queria medicina me fez estudar e não ter dificuldade para passar nem um pouco em direito. Porque o que a gente comenta muito é assim, quando você sabe o que você quer, eu acho que vai ficando mais fácil para você construir o planejamento de estudo. Então, por exemplo, quem quer fazer uma faculdade de medicina é um tipo de vestibular. Quem quer fazer uma faculdade, vou colocar, né, no meu caso aqui, quem quer fazer uma faculdade de geografia é outro tipo de estudo, é outro ritmo. E, assim, a gente tem objetivos muito diferentes. A medicina e o direito são áreas diferentes. Mas quando a gente está falando em Enem, que a gente tem que estudar tudo, né? Acabou que você foi se dedicando em todas as áreas, né? Exatamente. Não olhou só para parte biomédica ali. O meu foco específico era faculdade pública, então realmente era o UERJ e Enem. E o Enem, foi o que você falou, a gente estuda de absolutamente tudo. Então, e eu foquei muito em redação, porque redação é uma das únicas que te dá 1000 mesmo. Você começa com 1000 e vai perdendo os pontos. Então, assim, eu fazia redação uma vez por semana e de 6 meses até o Enem, eu comecei a fazer 2 vezes por semana, então eu me dedicava muito em redação, matemática, eu pegava os professores e ficava, me ajuda aqui, ficava além do horário, tentando entender os exercícios, porque como eu queria medicina, eu achava que eu queria medicina, eu precisava catar todos os pontos que eu podia no Enem. Então, todas as matérias eram importantes. Isso ajudou muito, realmente, na questão E é o que a gente sempre fala pra galera. Assim, quando a gente está se preparando, olhando para o ambiente de preparação da terceira série do pré-vestibular, qualquer coisa que você queira fazer e queira passar bem, você tem que olhar para redação e matemática. Sim. Matemática é a área que tem mais questões. Da parte objetiva é que o TRI vai subir mais, né? Então vai te dar uma nota maior. E redação você falou, né? O 1000, tem que fazer 2 redações por semana, tá vendo? Quando a gente fica perturbando, né? A gente fica enchendo o saco, tá aí, né? O motivo. É muito importante. Matemática eu me dediquei demais, principalmente no extensivo. Eu realmente foquei em matemática e redação, porque eu preferi ter um estudo estratégico. Eu sabia que o Enem, por exemplo, linguagens, a gente sabe que é mais difícil conseguir um TRI alto, mesmo que você tire uma nota muito boa. Em matemática, eu me dediquei demais, eu consegui tirar 865 e quebradinho em matemática, foquei muito. E redação também, tirei 980, porque eu estava ali destinada a chegar o mais próximo possível de 1000. Não, maravilhoso. Bom, e aí colocou no SISU, direito, então veio já era uma segunda opção, já era uma coisa que você desejava. E o FRJ. E aí, o FRJ entrou lá, qual a tua sensação, qual a tua relação com a faculdade, o que você achou da UFRJ em si, fazer direito lá, qual é a sensação que você tem? Vou fazer um resumo rápido sobre a questão. Eu entrei e aí estava começando o Covid. Só que eu tive uma semana de aula e aí parou logo uma semana depois. Então eu tive aquela experiência de caloura presencial, tive poucas aulas presenciais, mas tive ali uma semana, logo entrou a pandemia, fiquei 6 meses sem aula. Mas a UFRJ teve uma organização muito boa na pandemia, que a gente teve o PLE, que foi um período letivo excepcional para conseguir dar conta do que foi perdido. Então, não atrasou o calendário, que eu achei excelente. Mas os meus 4 períodos iniciais na faculdade foram EAD, o que atrapalha, mas não atrapalha tanto assim. Não atrapalhou a questão de ensino para mim, mas eu acredito que
para quem não tenha tido uma organização, um planejamento, um estudo, tenha atrapalhado um pouco. Mas aí logo no meu quinto período da faculdade, voltou pro presencial, desde então continua. E eu acho excelente, eu sou clubista da UFRJ, mas assim, eu realmente acho excelente. O curso de Direito da UFRJ é um campus separado, na Central. Ele é lindo, é um prédio tombado. E lá tem tudo, realmente. Eu sei que a universidade pública tem aquela forma de que falta tudo, mas no campus de Direito tem tudo, tem ar-condicionado, papel, tem tudo direitinho. Os professores, eu gosto muito da didática deles. Claro, tem um ou outro que a gente passa uma dificuldade, mas assim, uma questão específica que para mim foi difícil sair da escola para a faculdade é a questão da independência, em faculdade pública principalmente. Aqui, eu sempre tive costume de ter a coordenação acadêmica para ajudar, planejamento, ver qual é a melhor rota. A gente tem tudo direcionado, a gente tem tudo que precisa. Na faculdade pública a gente não tem. Então eu cheguei e eu fiquei, como que eu vou fazer agora? Para onde... O que eu faço? Eu não sabia muito bem. É um estudo diferente, é um estudo que você vai levar para a sua profissão, né? Então é importante você estudar de forma diferente. E, como eu falei, o fato de eu ter tido... De eu querer medicina, isso me gerou muita disciplina, muito planejamento. Então, eu cheguei na faculdade e falei, bom, é isso. Então, eu vou colocar em prática tudo que eu já fiz no AZ, só que agora sozinha. E aí, eu segui essa independência. Então... Fui construindo ao longo do EAD como que eu ia seguir na faculdade. E quando voltei ao presencial, foi tranquilo porque eu só segui o que eu já estava fazendo. Por isso que eu acho muito importante, eu falo muito isso no Instagram, eu acho muito importante a questão do planejamento, da organização e da disciplina. Porque na faculdade é algo que eu sinto que precisa muito mais. Porque é você por você está ali fazendo sua profissão. É diferente da escola que você tem o foco de passar no vestibular. Na faculdade, você está querendo atingir um objetivo profissional, assim, e acadêmico também, claro. Então, eu tive esse caminho todo de adaptação de como vou seguir na faculdade. Legal. E como você falou, né, a UFRJ ela te surpreendeu positivamente, porque realmente, assim, quando a gente pensa em universidade pública, principalmente nos últimos anos, a gente pensa em algo que tem academicamente muito valor, né? Com um currículo absurdamente grande, com um diploma muito pesado, mas com problemas de infraestrutura. Sim. Você falou então que surpreendeu positivamente, né? O direito, sendo no centro do Rio, ele é um prédio separado, então de fato a gente tem um campus separado. E o que é importante, né? Até passar isso para as pessoas é legal. Mas tem algumas coisas que te chamaram a atenção na UFRJ? Porque quando a gente fala em direito, é uma carreira que, no geral, as faculdades aqui no Rio, elas são bem avaliadas, né? Direito na UERJ também tem um peso histórico bastante grande, a UFRJ com a Nacional. Direito na UF também é um prédio à parte, né? Um prédio muito bonito também na UF. Eu que fiz UF, eu lembro do prédio de Direito. Assim, que você vê muita diferença, pelo menos no que você vê as pessoas falando, entre os professores, entre, né, a galera do direito, assim, você vê muitas diferenças entre as faculdades? E se tem alguma coisa na UFRJ que te chamou mais atenção, assim? Então, quando eu decidi colocar na UFRJ como primeira opção, direito, eu levei isso das públicas, né? Eu levei em consideração alguns pontos. O primeiro foi o nome que a UFRJ tem. Claro. A gente sabe que isso pesa. Isso é, inclusive, uma coisa importante de se mencionar, o mercado de trabalho. A gente sabe que decidir a faculdade que você vai é importante, impacta no seu futuro. Então, eu levei em consideração essa questão do nome que a UFRJ carrega. Eu também levei em conta a grade horária, do que facilitaria a minha vida. Por exemplo, a questão de estágio. Então, na UFRJ... A gente começa tendo aulas de tarde até o 5º período e a partir do 6º período a gente vai para amanhã, que é muito importante por conta de estágio. A gente precisa fazer estágio durante a faculdade. Por exemplo, a Unirio, se eu não me engano, tinha opção noturno. Para mim não era uma opção fazer noturno. A UFRJ também tem, mas para mim não era uma opção. Então eu levei em consideração a grade horária. Levei também em consideração os professores, onde tinha cada professor. Lá na UFRJ a gente tem excelentes professores.
E também a localização. Eu levei em consideração que eu acho importante também, querendo ou não, a gente passa 5 anos na faculdade de Direito, então a gente tem que ver essa questão. Sei bem como é isso indo para Niterói. Exatamente. Então, a UF, por exemplo, nunca foi uma opção para mim, porque, querendo ou não, atravessar a ponte. Então, assim, a FND é do lado do metrô da Central. É realmente muito prático para mim, porque eu moro perto do metrô, só pego o metrô e tô ali na faculdade bem rápido. Então, eu levei esses pontos em consideração, mas o que pesou mais, sem dúvida, foi a questão do nome da UFRJ. Tá, legal. E, bom, você tá agora, a gente gravando aqui, né, como eu disse, final de 2023, está prestes a se formar. Também eu vejo que é uma dúvida, mercado de trabalho. Né? Por quê? Eu acho que tem uma sensação, eu vejo uma sensação, e até entre os alunos mesmo, assim, que eles recebem de informação. Bom, direito a gente tem, cara, muito advogado. Então, parece um mercado saturado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas áreas, muitas especializações, muitos concursos, né? O direito, né, se fala muito pela variedade de opções no mercado de trabalho. Sim. Como é que você vê? Como você enxerga o mercado de trabalho hoje dentro do direito? Então, isso é um senso comum que muita gente fala. O mercado de direito está saturado, tem advogado para todo canto. E realmente tem muito advogado. A OAB tem muitos advogados. Mas eu discordo dessa ideia de que está saturado, justamente pelo que você falou, tem muita área. O direito tem um leque de opções, não é só, por exemplo, medicina, você vai ser médico. Em direito, você pode ser advogado, mas você também pode ser juiz, pode ser professor, você pode ser procurador, você tem um leque de opções, você pode ser várias coisas. Tem a área privada, que é a advocacia, tanto em escritório quanto em empresa, e a área pública, que é concurso. Nas faculdades públicas, eu sinto que pesa muito a questão do concurso. Muita gente, a minha turma, a maioria quer concurso, por exemplo, eu quero a área privada, então eu não sigo muito essa área de concurso, mas assim, é algo muito comum, muita gente quer concurso, e eu não acho que está saturado, porque, assim, muitos profissionais têm várias áreas. Eu acredito que se você não faz uma faculdade de forma desleixada, se você realmente foca, estuda, procura boas oportunidades, estágio, você não vai ter esse problema de, nossa, eu não vou arrumar vaga em lugar nenhum. Porque vai ter para você. Não uma questão meritocrática, lógico, mas realmente, se você fizer a faculdade direitinho, estudar, se dedicar, procurar, também aliar com a prática, porque a prática é essencial, fazer o estágio profissional em direito enquanto você estiver na faculdade, vai ter vaga. Não concordo com a ideia de que o mercado está saturado. E existem diversas áreas, não só concurso, porque concurso a gente sabe que tem várias áreas dentro do direito, mas na área privada também tem várias áreas que pouca gente fala. Eu, por exemplo, estagio em direito tributário, que é uma área que quase ninguém quer, porque se imagina que é uma área mais complicada, mas não é. Se você gosta da matéria, é só tentar. Direito imobiliário é uma área que pouca gente explora, é uma área que tem muito espaço ainda. Foi o que eu falei, realmente tem algumas áreas mais saturadas dentro do direito, mas eu não acho que isso é um impeditivo de, então eu não vou fazer direito porque eu não vou conseguir me alocar no mercado de trabalho. Eu acredito que se você fizer o seu, focar, é super possível. E buscar ser um profissional de qualidade, Exatamente. Se destacar dentro da profissão, acho que qualquer profissão, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi, se bobear os meus pais, todo mundo sempre ouviu, que é isso, você vai... pode ser um médico bom, um médico ruim. Você pode ser um dentista bom, um dentista ruim. Isso Exatamente. aí você vai se destacar. Então, Então, já que você falou isso, vou dividir em 2 perguntas agora para a gente continuar no mercado de trabalho. Okay. Você falou da área privada, que é uma coisa que você tem esse desejo. Isso. Então, atuar como advogada. Sim. E como advogada, você já citou isso. Assim, você tem muitas especializações. Então, você tem a possibilidade de trabalhar na área civil, você tem, né, a possibilidade de trabalhar na área criminal, na área tributária, na área imobiliária. Você citou alguns exemplos. Então, existem muitas áreas. Então, por isso, você considera que é importante você se especializar, assim, você ter uma especialização, porque quando eu saio como advogado, eu tenho uma visão mais ampla em que eu posso escolher, a partir de estágio, uma área que eu vou me dedicar mais. Sim. Mas você vê essa necessidade, como um ponto positivo, você buscar uma especialização e ser um advogado especializado numa determinada área? Pro final da faculdade, eu acredito que sim. No início, eu sempre comentei isso no Instagram também, eu acho importante você testar. Porque eu não comecei fazendo estágio em tributário, eu comecei fazendo estágio em outra área
E não me identifiquei, resolvi mudar, e eu me identifiquei com tributário, então estou agora no final da faculdade focando em tributário. No início, eu acho que é a hora de testar, é a hora realmente da pessoa descobrir o que gosta. Porque às vezes, aberto ali, né? Tá aberto, exatamente. Às vezes, até fazendo uma analogia com medicina e direito, eu achava que medicina eu ia gostar, e na verdade eu me identifiquei super com direito. Não, desculpa, você falando agora me passa a medicina também pela cabeça, porque assim, eu sou dermatologista. Calma, antes você é médico. Exatamente. E aí depois você, né? Depois você se especializa. Exatamente. Né? Então, é a mesma coisa com direito. Você, na faculdade, é a hora que você tem de descobrir, igual medicina, que você vai começar a ver que áreas você prefere. Direito é a mesma coisa. Você vai se identificar com uma matéria ou outra e você vai começar a inclinar ali para querer um estágio nessa área. Mas, no início, eu acho importante você ir testando. Porque não tem como a gente já entrar na faculdade sabendo que Eu entrei na faculdade achando que eu ia seguir a área civil. E, assim, hoje em dia, eu não me imagino de jeito nenhum seguindo a área civil, porque eu comecei a conhecer mesmo as áreas. Então, eu acho importante no final da faculdade você sim começar a pensar, é muito importante, não só para a área privada, mas para a pública também, você pensar o que você prefere, mas no início é hora de testar. Sim. E aí, indo para o outro lado, eu vejo também, muitas vezes algumas pessoas que nem entraram na faculdade falando, eu vou fazer direito porque eu quero ser juiz. Então, é aquela coisa já do foco no concurso. Sim. Ou eu vou fazer direito porque formado em direito eu posso fazer vários outros concursos. E aí se pensa, por exemplo, em concurso de Polícia Federal, de Polícia Civil, concursos que transbordam o direito, né? Que vão para outras áreas. Mas tem essa coisa muito forte ainda, né? De pensar, direito é só um caminho para um concurso. Também ficou eu sinto que ficou uma coisa um pouco perigosa. Não vou dizer perigoso, mas o direito ele não virou para algumas pessoas só um caminho para uma outra determinada situação que se busca profissionalmente? Sem dúvida. Concurso, querendo ou não, a gente sabe que é um emprego que vai te dar uma certa estabilidade. Isso no Brasil em geral. E o direito te dá o caminho das pedras para você entrar em concurso. A maioria dos concursos cai matéria de direito. Então, realmente virou um caminho. Tem gente que entra na faculdade só pensando em concurso. Já entrou sabendo que eu quero ser juiz e para ser juiz eu preciso fazer direito, então eu vou fazer direito. Mas eu acredito que se a pessoa já entra com essa mentalidade, pode ser muito positivo para ela, porque assim, você já vai ter a disciplina desde o início da faculdade para estudar. Já tem um foco ali. Já tem um foco. O concurso, eu costumo fazer essa comparação. O concurso eu vejo muito parecido com o vestibular. Não tudo, mas é muito parecido. Você precisa ter a mesma disciplina, o mesmo objetivo. Você precisa estar ali disposto a abdicar de certas coisas. Por exemplo, no meu último ano de ensino médio, eu deixei de fazer várias coisas. Eu abdiquei mesmo de saídas. Para concurso, é a mesma lógica. Você precisa abdicar de certas coisas, inevitavelmente. Claro que com equilíbrio, eu não concordo com a ideia de que você tem que abdicar de tudo. Eu sempre tentei equilibrar ao máximo. Mas você precisa abdicar. Então, assim, se você já entra na faculdade com a ideia de que você quer concurso, isso é excelente, porque você já começa direcionado. Você já vai estudar. Você vai ver as matérias com os outros olhos, porque, querendo ou não, é muito importante. É uma concorrência enorme, igual ao vestibular. Todo mundo quer concurso. Então, é importante já realmente ir direcionando o caminho para isso. Se você já entra sabendo que quer concurso. Sim. Tá. E pensar em mercado de trabalho agora numa lógica mais de futuro, né? Em outros episódios, a gente estava conversando um pouco sobre o futuro do mercado de trabalho muito associado à questão tecnológica. Então, por exemplo, no caso da quarta revolução industrial, da inteligência das coisas, né? Dessa dinâmica que a gente está vendo que não tem muita volta. Sim. Né? E que isso vai impactar em todas as profissões. Você vê o direito sendo impactado também por isso? Vejo atualmente já, e acredito que vai ser impactado grandiosamente no futuro, conforme as inteligências artificiais forem caminhando. Mas eu não vejo, assim, tem uma ideia muito forte em direito que a tecnologia vai substituir os advogados, vai substituir. Não acho mesmo, porque a tecnologia, apesar de se assemelhar muito ao intelecto humano, nunca vai conseguir substituir exatamente o intelecto humano. Eu tenho até um exemplo para dar no meu estágio, o ChatGPT. O ChatGPT não é uma ferramenta jurídica, óbvio, mas assim, é um exemplo porque lá a gente teve uma reunião para falar sobre como que ela pode auxiliar. Mas ela não dá tudo o que a gente precisa. Às vezes um cliente chega com um caso específico, muito específico, que a gente precisa do intelecto humano, que a inteligência artificial às vezes não vai conseguir chegar exatamente nesse ponto.
Então, eu não acho que a tecnologia vai ser capaz de substituir os seres humanos. Isso para várias profissões. Eu acho que sempre vai precisar ter o intelecto humano. Claro que isso pode acabar impactando futuramente em reduzir a quantidade de profissionais. Eu acredito que isso pode acontecer. Se você fizer um trabalho muito parecido com uma máquina, você pode acabar sendo substituído. Mas o intelecto humano em si, não acho que vai ser substituído. Inclusive, eu acho que as inteligências artificiais, a tecnologia, ajudam de forma muito positiva para o direito. Eu acho que elas conseguem auxiliar em pontos que a gente não consegue chegar no direito, mas substituir eu acredito que não é possível. Porque quando eu penso em inteligência artificial, você comentou do ChatGPT, uma coisa que vem na minha cabeça também quando a gente pensa em direito, porque na medicina você tem uma inteligência artificial, você tem a robótica que auxilia na busca, né, de a solução para algumas doenças, né, para situações ali do dia a dia do médico em relação ao maquinário mesmo, isso tem evoluído bastante. E no caso do direito, que é uma ciência mais humana, cara, o ChatGPT está tão forte, né? Assim, e as pessoas têm usado para construção de textos, para construção de teses, para... Eu falei assim, caramba, isso deve estar entrando forte aí, né? Mas olha, o ChatGPT, assim, até por experiência própria, ele erra. Sim. Erra. Então, assim, por isso que eu falo que ele não consegue substituir o intelecto humano. Não só o ChatGPT, acredito que no futuro vão vir muitas ferramentas jurídicas. Eles não substituem. Se você pede pro ChatGPT fazer uma petição, ele vai fazer. Ele vai escrever uma petição para você. Mas a petição não vai ficar exatamente como você quer, sabe? Então, eu não acredito que eles vão conseguir substituir o intelecto humano mesmo. Porque o direito, não só para a advocacia, também para o concurso, juiz, promotor, qualquer coisa, a gente precisa pensar. É uma profissão, o direito é uma profissão intelectual. A gente precisa estar sempre pensando em soluções, a gente precisa estudar, ler. Então, por mais evoluída que seja a tecnologia, não vai conseguir chegar exatamente no que o ser humano consegue fazer. Não, eu vejo porque, no caso, as soluções, às vezes tem microdados ali que você vai dar soluções diferentes para situações diferentes. Você lida com pessoas, você lida com empresas que... Peraí, esse caso aqui tem essa brecha, tem... Exatamente. E você vai interpretar aquilo, né? Isso, é muito específico. Não é uma coisa mecânica, de me dar uma petição que eu vou apresentar aqui e acabou. Exatamente, né? É muito específico. Existem vários casos. Não é algo... Claro que existem casos mais tranquilos que, por exemplo, uma inteligência artificial conseguiria fazer, mas não abrange tudo. Poxa, legal, Bela. A gente está encerrando, chegando próximo ao final aqui, na verdade. Quando você falou sobre a questão do direito, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Cara, o direito ele esbarra na nossa vida em muitos momentos, né? Sim. E eu depois de fazer a faculdade de geografia, eu fiz 2 pós-graduações. Uma em planejamento urbano e uma em relações internacionais, que é uma coisa que eu já queria fazer e sempre foi uma paixão minha. Em planejamento urbano, eu estudei por muito tempo o Estatuto da Cidade. E aí você tem um conjunto de leis que rege o planejamento da cidade. Por que pode construir ali, por que não pode construir aqui? Legislação que esbarra na imobiliária, né, em questões imobiliárias. Por que ali pode ter prédio alto, por que aqui não pode? Adensamento urbano. Então, isso esbarra no direito. Quando eu fui para Relações Internacionais, eu tive uma disciplina de Direito Internacional. Então, o que rege os protocolos, os tratados, o que vale, o que não vale, o que tem, né, força jurídica, o que não tem. Então, você estava pensando, eu falei assim, caramba, eu fiz 2 pós-graduações que eu esbarrei forte no direito, né, que está ali no nosso dia a dia. Então, mal ou bem, a gente está fazendo alguma coisa que abre muitos campos do nosso dia a dia, no sentido de, até a gente pessoalmente, né, ter um problema com o seu aluguel, ou ter um problema na sua empresa, ou ter um problema com um serviço que, né, não foi prestado como deveria para você. A gente acaba não percebendo, mas o direito tá o tempo todo com a gente. Tá entranhado, né, na sociedade. O tempo todo. Desde que eu comecei a faculdade, eu já solucionei vários problemas. Minha mãe arruma um problema, mãe, calma. Não é isso. Por exemplo, as pessoas costumam falar muita coisa de senso comum e o direito ajuda muito a conseguir lidar com isso. Minha mãe, outro dia, teve um problema no condomínio, que aí começaram a falar de LGPD e eu falei, não funciona assim, calma. E aí eu expliquei. Então, assim, o direito tá o tempo todo com a gente, tá? Desde que eu comecei a fazer direito, eu comecei a pensar, caramba, eu acho que algumas coisas de direito deveriam ser essenciais desde sempre para as pessoas, não só na faculdade.
Porque ajuda muito no nosso dia a dia. A formação de direito ajuda muito a lidar com várias questões e resolver vários problemas que a gente nem imagina que são resolvíveis. Eu realmente concordo com você nesse ponto. Eu acho muito interessante que o direito está o tempo todo na gente só não percebe. Cara, muito legal. Gente, Bela, eu quando pensei em direito, cara, você foi a primeira pessoa que realmente eu pensei em chamar, até porque você fez o ensino médio completo com a gente, você fez o pré-vestibular, então você é uma nerd AZ, assim, do jeito que a gente, né, sempre trabalhou essa força aqui dos nossos alunos. Você tem hoje um Instagram que fala de planejamento de estudo, que é justamente, que traz um pouco, né, essa marca do AZ, esse planejamento. Com certeza. Com certeza. Foi aqui no AZ, inclusive, que eu fui desenvolvendo mais forte essa maneira de planejamento, organizar, disciplina. Foi aqui, sem dúvida. Então, eu levo pra vida, eu levo pra faculdade, eu vou levar pro meu futuro profissional, com certeza. Cara, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio também o teu Instagram, porque eu tenho certeza que pra galera do ensino médio também ajuda bastante, tem várias dicas ali. Quando você tá procrastinando, quando você tem que se organizar, quando tá chegando perto de uma prova, na semana, o que você faz. Então, eu já vi várias postagens legais lá, eu sigo também a página. Então, vou deixar na descrição. E queria te agradecer. Eu que agradeço. Por estar presente aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do direito. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham condições de tirar algumas dúvidas, de, né, elucidar um pouquinho mais o que é o direito, o que é a faculdade, o que é, no caso da Bela UFRJ. E seguimos aí com outros episódios na sequência, mas encerramos aqui. Obrigadão, Bela. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Rodrigo.